Graça e paz a todos. Meu nome é Rafael, um humilde servo do Senhor. Eu gostaria de ler com vocês 1 João, capítulo 1, versículo de 8 a 10, diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Segundo esses versículos aqui, a gente vê que o pecado já está em nós. E se a gente disser que não temos pecados, a gente está mentindo e fazendo até o próprio Deus mentiroso, porque o pecado está em nós. Nós já nascemos com o pecado. Adão, quando ele pecou, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, ele introduziu não somente o pecado, mas também a morte a todos nós, seres humanos. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa do pecado de Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Então, isso é o que nós somos, pecadores, Então, muitas vezes nós vamos ver que vamos cair, vamos pecar, vamos desagradar a Deus, mas a gente não devemos desanimar, devemos nos arrepender, como diz lá no versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. A gente pode cair, podemos chegar a cair muitas vezes, mas o que a gente tem que fazer é nos levantar, pedir perdão e seguir em frente, porque a gente não vai conseguir se livrar do pecado, porque o pecado já está em nós. Em Marcos, capítulo 9, versículos 33 e 34, diz assim: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles, guardando silêncio, porque pelo caminho estavam discutindo entre si sobre quem era o maior. Então a gente vê aqui que eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o melhor, quem era aquele que o mestre mais gostava. Então eles estavam ali discutindo aquele que melhor agradava ao Senhor, ou quem era superior a quem. Não era assim algo, um pecado grave que a gente considera aos nossos olhos, como pornografia, mentira, adultério, mas era algo que era muito, um pecado muito, vamos dizer assim, forte aos olhos de Deus, que era o orgulho. Aqui em Isaías, no capítulo 14, versículo 13 e diante, diz assim: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isso aqui é uma profecia contra Tiro, mas a gente vê que está também relacionada com o inimigo de Deus, Satanás. Ele era, a Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição. Ele era, vamos dizer assim, um anjo, um arcanjo, Ele era um arcanjo bonito, forte. Então ele se orgulhou e aí quis ser igual a Deus, me sentar acima das estrelas de Deus. As estrelas de Deus representando aqui os anjos. Então o pecado, um dos pecados, vamos dizer assim, do inimigo de Deus, Satanás, foi o orgulho. E aí o homem, quando ele sente orgulho, é aí que Satanás pega para que a pessoa vá caindo e caindo. E aqui a gente vê que os discípulos eles estavam tendo orgulho, eles estavam querendo saber quem era o maior. E então aí eles descobriram uma maneira
para que pudessem, vamos dizer assim, pecar, eles ficaram para trás, né? Eles andaram, vamos dizer assim, mais lentos para ficar para trás, e aí disso comentaram entre si quem era o maior, quem era o melhor, porque Jesus não estava por perto. Então eles descobriram que quando estavam longe de Jesus, eles podiam pecar, né? Porque se eles estivessem perto de Jesus, não podiam, porque o pecado não tem lugar quando nós estamos perto de Jesus. E aí eles ficaram para trás, e aí eles tiveram essa conversa de quem era o maior. Então, a maneira que Jesus encontra, que ele faz com que nós sejamos vitoriosos, que faz com que nós não pequemos, é estando ao nosso lado. E por outro lado, né, por nossa vez, né, nós devemos estar sempre ao lado de Jesus, porque muitas vezes nós vamos cair, mas o que a gente tem que fazer é estar ao lado de Jesus, né? Quando nós nos afastamos de Jesus, com certeza vamos pecar. E quando a gente peca, mais a gente se afasta de Jesus. Então nós devemos estar sempre ao lado de Jesus, né? Se cometemos alguma coisa, vamos nos aproximar de Cristo. Quando a gente se aproxima dele e fala: Jesus, eu não posso, Jesus, eu não consigo, Jesus, eu sou falho, Jesus, eu sou pecador, necessito de ti. E aí a gente conversa com ele, fala com ele e faz aquilo que a Bíblia diz, né? Se confessarmos. Então a questão de confessar não é informar a Jesus, né, que a gente cometeu alguma coisa, mas porque ele já sabe de todas as coisas. Então a questão de confessar é para que nós nos arrependamos, para que nós reconheçamos que nós erramos e para perceber o quão frágil e falho nós somos. Então o que a gente tem que fazer é estar sempre ao lado de Jesus. Não importa quantas vezes nós vamos cair, né? Se nós cairmos, nós devemos confessar. Se nós cairmos mais uma vez, a gente vai até Jesus. Não importa quantas vezes, vá até Jesus, né? E aí ele vai realmente estar ao seu lado, porque o problema não é Jesus estar ao nosso lado. O problema somos nós estar ao lado de Cristo, né? Ao lado de Jesus, porque ele quer estar ao nosso lado. Muitas vezes nós é que não queremos estar ao lado de Cristo. Então vamos ficar sempre ao lado dele, porque só ele pode nos livrar do pecado, e só ele pode nos dar o perdão, só ele pode tirar todo o nosso pecado, todo o nosso fardo, tudo o que a gente contrai que não seja aquilo que Deus quer. Com certeza ele vai nos livrar de nós mesmos, vai nos livrar do pecado. Então quando cairmos, né, a gente já sabe o que fazer. Ficar sempre próximo de Cristo. Deus te abençoe.